A graça e a paz, amém? Estamos aí retornando às redes sociais para cultuarmos a Deus. Essa foi a ferramenta que Deus nos deixou e estamos aí para mais uma vez cultuar o nome do Senhor. Nessa noite nós temos como tema: acalma-te, Jesus, o Senhor Jesus está no barco. Você pode ter uma certeza, amém? Está entrando aí nosso irmão Jailson Arruda, que Deus te abençoe, a sua esposa, seus filhos, a nossa irmã Ana Paula, a esposa do Val, que Deus te abençoe. Estamos aí, algumas pessoas já conectando. Quando tiver um número favorável, nós iremos dar início à nossa meditação, que vai ser nesta noite no livro vai ser no Evangelho segundo escreveu São Marcos, amém? Irmão Zezinho, que Deus te abençoe juntamente com a sua esposa, seus filhos, seus netos, que Deus continue abençoando, nosso co-pastor, irmão Mardoni Gonçalo, mais a irmã Kátia, Pedro Lucas, Samuel, meus parabéns Samuel, que Deus te abençoe, e o João Paulo, amém? Essa família aí, abençoada, e também tem nos abençoado. Está aí o irmão Zezinho, amém? Pastor, que Deus continue te abençoando também, amém, irmãos? Betel Brasileiro Siqueira, nosso canal, né, que é agora coordenado pelo nosso irmão Paulo e a sua esposa, a irmã Vanessa, que Deus te abençoe, irmão Paulinho, estamos juntos, vamos lá, algumas pessoas estão conectando. A nossa meditação nessa noite vai ser em Marcos, capítulo 4, e que Deus nos conduza com sabedoria, com entendimento, para que esta palavra possa edificar as nossas vidas. Esse é o nosso intuito, que Deus possa, através da sua palavra, nos usando como canal para te abençoar. Amém, irmã Sara, ali a irmã Sara, a Suzana, o irmão Marcelino, a irmã Socorro, que Deus abençoe, o noivo também da irmã Sarinha, que Deus abençoe, a irmã Liette Barbosa, ali, que Deus abençoe nosso irmão Josimar, Flavinha, o Tiago e toda a sua família, irmã Eliette, que Deus continue te abençoando e fazendo as provisões. Deus é fiel, verdadeiro, Ele é o nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Irmã Eliette, irmã Sara, irmão Paulo, Vanessa, Zezinho, Mardônio, Ana Paula, glória a Deus. Estamos lá, entrando mais alguém, Mardônio, um abraço. Aí, Josimar, o Mardônio, mandando aí um abraço para o Josimar, glória a Deus. Estamos aqui, só esperando mais um pouco, amém? E nessa noite será um prazer. Sei que hoje nós tivemos um dia para ficar na história de nossa nação, desde quando o nosso líder de nossa nação, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com boa liderança, acho que quase todas as lideranças das igrejas, decidiram decretar um jejum para a nossa nação. Sei que em todas as vezes que os reis, os líderes das nações, orientadas por Deus, eles colocavam o povo para orar, para jejuar, algo sobrenatural acontecia. Deus está no controle, amém? Irmã Elizabeth, a irmã Beth, um abraço aí no irmão Márcio, que Deus abençoe. Está mandando um abraço, está mandando a paz para todos os betelinos, glória a Deus. Vamos lá, irmão Paulinho, glória a Deus, irmão Mardônio, amém. Estamos juntos, meu irmão. Vamos lá. Nossa irmã Raquel, seu esposo Valcrécio, que assim, que Deus te abençoe. Essa família também que tem nos
sido uma bênção em nosso ministério. A irmã Silene Machado, a nossa missionária, que Deus te abençoe, te conforte, te fortaleça e que, como tem sempre sido, isso é uma realidade, o Senhor é um bálsamo sobre a nossa vida, sobre nossas vidas, sobre a igreja. Amém. Que Deus abençoe. Irmã Eliette, um abraço para todos os veteranos, glória a Deus. Amém. O irmão Levi, nosso missionário irmão Levi, ali a irmã Valdene, o Wellington, um abraço aí para a irmã Lara, que Deus abençoe, para essa família abençoada. Muito prazer de nossa parte tê-lo como pessoas que cooperam no nosso ministério, no serviço do reino. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A irmã Ana Paula, Deus abençoe. Amém. Já começar, vou dar um tempo aqui para a gente começar, tá bom? 18h03, daqui mais uns 7 minutos. 18h40 nós iremos dar início. Enquanto isso, nós iremos um pouco interagindo, tá certo? Esse é o momento de você estar mandando a paz para o seu irmão, um abraço, a irmã Graça, que Deus te abençoe, irmã Graça. Um abraço aí do irmão Damião, nosso companheiro, tem sido bênção de Deus também. Essas famílias que têm chegado recentemente na igreja, Deus tem enviado pessoas vocacionadas para suprir a necessidade da congregação, da nossa congregação, a qual essa igreja pertence ao Senhor. É Ele a coluna, os alicerces, a base de nossa fé. Amém, irmão Val Rodrigo, que é o esposo da irmã Ana Paula. Paz, pastor, boa noite, que Deus abençoe também. Amém, irmão Márcio, a nossa irmã Márcia Paz, a nossa vizinha aqui, com o Juscelino, seus filhos. Que Deus abençoe, abençoe o seu pastor, abençoe a congregação que vocês fazem parte. Amém. A irmã Ágila, que é a filha da irmã Aureni. Amém. Ágila Salles, que Deus abençoe, está no interior, se eu não estiver enganado. A irmã Graça, a paz do Senhor. A irmã Elizabeth, a irmã Ágila, a paz. Amém. Glória a Deus. Amém. A irmã Suzana, filha do nosso irmão Marcelino. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui mais de perto, porque ela é nossa irmã Carmesita Martins, que Deus te abençoe. Glória a Deus. A irmã Eliette, a vitória é do povo de Deus, com certeza a vitória é nossa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Betel Siqueira, paz, irmão Paulo, paz, pastor, paz do Senhor, pastor Elias, a irmã Silvana, glória a Deus. Irmão, o pastor Elias, ali é o Elias Primo, que é pastor ali da Lagoa do Juvenal. Que Deus te abençoe, juntamente com a sua congregação aí na Lagoa do Juvenal. Continue fazendo a obra de Deus, testificando das verdades do Evangelho. Amém. A nossa irmã Maria Eliane, glória a Deus. Amém, irmão Val, a irmã Carmesita Martins, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos algumas pessoas já se conectando aí, já temos um bom número, mas seremos fiel aqui no horário. Na falta 5 minutos, enquanto aí você começa a compartilhar, curtir aí esse momento. Nós sabemos que tem muitas igrejas que estão usando esse mesmo método, essa mesma ferramenta, e assim nós estamos glorificando e cultuando a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão Val Rodrigues, Mardônio Gonçalves, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão aí, o nosso irmão Sandro Roque, nosso irmão lá de Paracuru, nosso irmão Sandro, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Estamos aí todo mundo ligado. Bênção de Deus. Hoje, como eu já falei para você, o Senhor
O título da nossa pregação: Acalma-te, o Senhor Jesus está no barco. Lá nós podemos meditar, ouvir essa palavra lá em Evangelho segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Irmã Silvana, Pai do Senhor, aí pro Marquinho, o Heitor, Biel, irmão Davi, a irmã Zefinha, um abraço aí também no Ciel, na sua esposa, na Daniele, nas suas filhas, glória a Deus, irmão José Irapuã, nosso amado irmão Mani, juntamente com a sua esposa Ana Cristina, um abraço nessa família, nos seus filhos, que Deus abençoe, glória a Deus. A irmã Maria Eliane, essa serva de Deus, glória a Deus, a paz do Senhor, um abraço, que Deus abençoe a todos, amém. A minha esposa, a irmã Selma, um abraço da minha esposa, mulher que tem sido assim, uma coluna dentro do nosso ministério, tem nos ajudado, nos auxiliado, uma pessoa muito amada. Me alegro pela sua vida, minha esposa, pelo seu ministério, que tem compartilhado junto na obra do Senhor, por ser uma verdadeira mãe de família, uma boa esposa, uma mãe exemplar, que Deus abençoe, amém? A paz aí para o irmão Mani, glória a Deus, o irmão Mani aí está mandando um amém, que Deus te abençoe, um abraço da irmã Cristina, em toda a sua família, irmão, que Deus possa lhe abençoar de forma especial. Está lá o seu irmão Antônio Assis, amém, que Deus te abençoe, você, a sua casa e seus filhos, irmão Antônio. A irmã Ana Cristina, Pai do Senhor, pastor, amém, irmã Ana Cristina, um abraço, que Deus abençoe. Nosso amigo ali, do Itaperi, nosso irmão Carlinhos Alves, é o pastor Carlos, é um amigo da gente, trabalhamos junto, é uma bênção de Deus, que Deus continue te abençoando, irmão Carlinhos, o Carlinhos Alves, que Deus abençoe você, sua família, já avô, né, seus netos aí, que Deus te abençoe, glória a Deus. A irmã Carmesita está mandando a paz para os irmãos, a irmã Luciene, que Deus te abençoe, você, os seus filhos, a irmã Lica, né, o irmão Rodrigo, a irmã Meire, o seu esposo, seus filhos, toda essa família seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Rose, que Deus abençoe você, irmã Rose, o seu filho Pedro, o seu ministério, meu irmão, né, que é católico, meu irmão Juscelino Melo, ali da Messejana, que Deus te abençoe, meu irmão, um abraço, estamos juntos, é muita alegria de Deus, e por essas oportunidades e os momentos que Deus tem criado, faz que nesse momento você possa estar conectado e ter essa liberdade juntamente na sua casa, com a sua esposa, ouvir a palavra de Deus, amém? A irmã Vitória, um abraço aí nos filhos, no irmão de Assis, que Deus abençoe, nosso irmão missionário Mateus Vieira, ali de Guiné-Bissau, estamos juntos, irmãos, amém? Glória a Deus, a irmã Vitória, irmão Mateus, a irmã Ana Cristina, a irmã Luciene, amém, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, amém, irmãos, vamos já começar, amém? Posso começar e amém, a minha filha Érica também está aqui também escutando, ela passou por uma cirurgia agora, mas graças a Deus, desde o momento que nós tivemos a notícia que ela precisaria passar por essa cirurgia, nós entregamos a sua vida na mão do Senhor. O Senhor tem, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem cuidado dela de uma forma especial. A cirurgia foi um sucesso, uma bênção de Deus. A sua recuperação também tem sido favorável, muito boa, graças a Deus. É porque o Senhor tem colocado o seu bálsamo, do seu azeite sobre a sua vida, e creio que o Senhor restaurará por completo, e ela é uma bênção de Deus, e assim nós estamos juntos para caminharmos na presença do Senhor, louvar o seu nome, testemunhar das suas maravilhas, amém? Glória a Deus, a irmã Vitória, a irmã Beth, glória seja dada ao nome do Senhor, amém?
Posso começar? Irei ler o texto da palavra de Deus. Irmão Damião Alves, um abraço, irmão Damião. Como eu já falei para vocês, a nossa meditação nesta noite, ela se faz lá em Marcos, segundo escreveu São Marcos. Amém? Irmão 10, 8, 18, 40, 20, 30. Nós encerraremos o nome do Senhor Jesus. Amém? Ficamos felizes por sua recuperação, irmã Érica, amém, irmão Mardônio, glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 4, do versículo 35, nós iremos ver algum contexto em todo o capítulo 4, mas agora nós queremos fazer essa leitura em Marcos capítulo 4, encontrou aí a Bíblia? Aleluia. Capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos-nos para o outro lado da margem. E eles despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. Emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tende fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus nos conceda da sua graça, que Deus nos conceda da sua sabedoria e do seu entendimento, para que nesta noite, Pai, pela liberdade que o Espírito Santo tem nos dado, possamos, meu Pai, falar do teu nome, da tua palavra, e que esta palavra, meu Pai, possa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra possa adentrar hoje em vidas, adentrar os lares, ecoar-se, meu Pai, sobre este estado, pelas vilas, pelas vielas, pelos palácios, que o Senhor faça ecoar-se, meu Pai, o som da Tua palavra que é impactante sobre esta nação, que cujo Deus é o Senhor. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza e sabemos, Senhor, meu Pai, que diante de toda tempestade, nós precisamos ter a fé que o Senhor Jesus Cristo está também no barco, que Ele é o Senhor que ordena os ventos, o mar, e que acalma, e vai se acalmar. Essa tempestade vai passar em nome do Senhor Jesus Cristo. E como disse o Senhor, veio-se depois a bonança, a prosperidade dessa nação, a prosperidade do nosso estado, a prosperidade dentro da sua casa, no meio da sua família e na sua vida. Quando falamos, meu Deus e Pai, em termos de orando a Ti, a respeito de bonança, de prosperidade, meu Pai, a maior riqueza do homem é ter o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus nos conceda nessa noite esse entendimento, que a palavra adentre as nossas vidas e gere a vida
saúde, gere edificação, renovando a fé, renovando a Deus, aqueles que estão caídos, que Deus possa levantar nesta noite. Os fracos sejam fortalecidos. A Deus, os cegos volte a ver, os surdos volte a ouvir, e a propagação das boas notícias saia a ser propagado aos pobres pecadores espalhados neste mundo. Amém? Glória a Deus. Amém? Irmão, eu estava meditando e nesse Evangelho de Marcos, Jesus Cristo está, no primeiro verso, ele está a ensinar à beira do mar. Só que eu senti uma curiosidade de ver a questão dos evangelhos, assim como Marcos, Mateus, Lucas, João. Qual era a mensagem? Para quem eles estavam escrevendo? Qual era o teor da sua mensagem? Nós sabemos que é Cristo. Mas quem era o seu público? Então, olhando para esse Evangelho de Marcos, dentro da introdução, Marco ele apresenta Jesus como o Rei Salvador. Aquele que venceu os demônios, aquele que cura a enfermidade e aquele que venceu a morte. Mas esse próprio Evangelho, ele vai dar ênfase nas obras poderosas, miraculosas de Cristo, como é esse texto que nós iremos meditar. Marco, ele tem dá essa ênfase de que esse Cristo a qual ele está falando, ele é poderoso em fazer sinais miraculosos. E nós hoje estamos diante desses sinais. E o autor, que é Marco, ele começa a escrever o seu evangelho para fortalecer. Porque, na realidade, Marco é escrito para os romanos. Então, a igreja que está em Roma, e o autor do evangelho, que é Marcos, ele tenta, através do evangelho, fortalecer os nossos irmãos, ou guiar os nossos irmãos cristãos que estão em Roma, em meio a uma terrível perseguição. Às vezes nós começamos a ler o evangelho, mas nós precisamos saber qual público ele está se direcionando, qual é o teor da sua fala, do seu sermão. Então ele está escrevendo este evangelho para os cristãos que estão em Roma, diante de uma perseguição de Nero. Era uma perseguição aferrenha. Então ele começa a encorajar, ele antes de tudo, ele começa a apresentar para os seus leitores que eles precisam saber que Jesus Cristo também tinha sofrido. Além disso, era preciso que eles soubessem que Cristo, depois de sofrer, ele venceu a morte. Que ele havia vencido todos os sofrimentos. Que ele tinha vencido a morte, a perseguição. Então isso, meu amado, o evangelista Marcos, ele tenta passar essa mensagem para a igreja que está em Roma. Nosso Cristo, ele venceu. E a igreja lá está sofrendo uma perseguição imensa. Os cristãos eram colocados em fogueira, servia de combustível. Havia-se uma fila, a qual Paulo também está nessa fila, para ser morto. Mas esse evangelho nos dá um alento,
nos dá uma certeza que tudo isso vai passar. E quem nos espera é a glória celestial. Mateus ele tem os seus objetivos, é provar ao povo judeu que Jesus é o Messias, é o rei que havia sido prometido. Esse evangelho é especialmente para Israel. Já Lucas, ele foca muito no valor, foca muito o valor de que Jesus dá aos grupos desprezados da sociedade, como mulheres, estrangeiros, pobres, doentes, pecadores, considerados como os gregos. Normalmente essas pessoas não seriam consideradas dignas de se aproximarem de Deus, mas Jesus mostra o amor para com todos. Já João, Evangelho de João, seu propósito é indicar a todos a obter a vida eterna. Então, mostra um Cristo divino que se fez carne. Mostra a deidade de Cristo, como agora, como homem. E ele apresenta esse Cristo, como diz lá no capítulo 20, verso 31. Este, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, nós olhamos para esses evangelhos, agora chegamos no nosso evangelho de Marcos, e olhando, meu amado, para o texto que é capítulo 4, nós percebemos que Jesus Cristo está falando através de parábolas. Ele está falando através de parábolas, e ele está ensinando na beira do mar, como fosse o mar da Galileia, ali no mar da Galileia. Jesus Cristo está ensinando parábolas. Ele vai falar de 3, 4 parábolas que daqui a pouco nós iremos ver. Nós iremos, meu amado, perceber que Marcos, no capítulo 4, verso 10, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: e quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Jesus Cristo, ele vai falar das parábolas, como eu acabei de falar para vocês. Ele está ensinando à beira do mar, da Galileia. Ele vai falar da parábola do semeador. Ele vai falar da parábola da candeia. Ele vai falar da parábola da semente. Ele vai falar da parábola do grão de mostarda. Só, meus amados, que quando tudo isso ele está falando, ele está ensinando, só que no versículo aqui ele começa, quando ele termina, ele despede o povo. Versículo 36 diz: despedindo a multidão. Nós percebemos que tem uma multidão. Esse é o cenário, à beira de um mar da Galileia. Jesus está falando por parábolas. Agora ele despede o povo. E aqui, meu amado, eu gostaria que você pudesse diferenciar isso. Está uma multidão à beira de um mar. Jesus está falando por parábolas. Jesus está falando por parábolas. E o que seria esta parábola? As parábolas são mais do que uma história de ilustração, ou mais do que uma aplicação moral. Ela nos ensina as verdades espirituais essenciais do reino de Deus. Para que o homem possa compreender o reino de Deus, Jesus Cristo fala por parábola, tem uma multidão, e a definição dessa parábola seria Cristo ensinar verdades espirituais
do reino de Deus. E tem uma multidão e ele despede essa multidão. Isso aqui que eu gostaria que você fizesse a diferença. Tem uma multidão. Tem alguns que voltam os seus afazeres, parece que não compreenderam a mensagem. É tanto que quando a multidão ela se dispersa, fica alguns juntamente com os 12 apóstolos, e agora eles fazem a indagação a respeito daquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Bom, voltando a esse texto do capítulo 4, nós percebemos, meu amado, que se faz necessário, quando ele chega no final da parábola do semeador, aqui no versículo 20 ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem. Gostaria que você pudesse conectar-se com essa palavra, ouvem a palavra de Deus, ou entende, ou compreende a palavra de Deus. Essa recebe. Quantos ouviram, mas não receberam? Mas teve alguém que teve a curiosidade de interrogar o mestre. E esse Senhor nos explica como essas parábolas. Me explica aí, Jesus, como é que é? E ele passa a dar a interpretação das parábolas. Então ele vai comparar essas pessoas que tiveram a curiosidade de perguntar, de indagá-lo, que seria essas parábolas, quais seriam as lições, o ensinamento. Ele vai comparar esse tipo de pessoa como alguém que ouve a palavra e recebe, compreende. Só, meu amado, olha, quando a questão não é ouvir, me entenda, a questão é compreender, entender. Porque os que entendem, eles vão frutificar. Quando eu entendo a palavra, eu compreendo, eu guardo no meu coração passa a ser uma terra fértil. E essa semente vai nascer, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, e ela vai frutificar. Mas para que essa semente possa cair no coração ou numa terra fértil, é necessário se compreender a palavra de Deus. Não é só ouvir, mas compreender. E diz que esses que compreenderam, eles frutificaram. Ou melhor, quando nós passamos a ter compreensão da palavra de Deus, ela gera fruto. Ela faz você frutificar. Ela lhe gera vida. Ela lhe sara. Ela lhe cura. Ela te liberta do pecado. Faz que você entre no barco. Só entrou no barco aqueles que ficaram. Não foi aqueles que foram embora. E muitas pessoas nesse momento podem dizer assim: ainda bem que eu não estava naquele barco por causa do vento, por causa da tempestade. Ainda bem que eu não fui. Meu amado, o importante, meu amado, não é estar fora do barco ou estar fora da tempestade. O mais importante que em qualquer situação da nossa vida, saber que o Senhor Jesus Cristo está na polpa do barco. Isso faz a diferença. Faz a diferença em qualquer situação que nós possamos nos encontrar. Ou a tempestade que vai vir. Nós temos uma certeza que o barco não vai afundar. Porque aquele que está no barco, ele dá ordem, ele tem autoridade sobre os ventos, sobre os mares. Porque foi o seu Pai, Deus, que o criou. Por isso ele tem autoridade. Então nós vamos perceber essa questão da diferença
Que alguns vão embora, o Senhor despede, todos vão embora aos seus fazeres. E os ensinamentos, meus amados, que nos traz, esses ensinamentos da questão das parábolas, o Senhor começa a falar em parábolas. E essas parábolas vai nos dar o ensinamento espirituais para que nós possamos tomar posse do reino. Nos ensina, meu amado, a questão da salvação. Nos dá o entendimento, meu amado. Olha a questão, essas parábolas nos dão umas lições maravilhosas. Olha aí para o versículo 4 do nosso texto. Ele vai dizer aqui, versículo 4, vamos chegar lá, no versículo 13 e 14, em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus explica. E o que é que eles estão pedindo? Eles estão pedindo uma explicação. Os seus discípulos e algumas pessoas que ficaram. É engraçado, igreja, que fala do barco que Jesus está, que é o barco que os discípulos estão, mas diz o contexto, a Bíblia, que tinha alguns barcos que o seguiam, que justamente é aquelas pessoas que ficam e pedem orientação, entendimento do que seria a parábola. E a parábola o que é? Falar de verdades espirituais, essenciais, para que o homem possa tomar posse do reino. Para tomar posse do reino. Então Jesus, aqui no versículo 14, 13 e 14, ele começa a explicar. Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus começa a explicar. E aí ele vai falar no versículo 15 do solo. Olha aí o versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. E ele está dizendo, meu amado, o teor dessa questão, desse solo, é um solo junto à beira de um caminho. Sempre este solo à beira de um caminho, ele é pisado, ele é duro, ele é quase, meu amado, ele é improdutivo, porque está à beira do caminho. E ele vai dizer que lá, se você olhar, dá para o versículo 4, ele vai dizer que as aves, porque a semente é uma semente só, a diferença é o solo, é a terra, é o terreno. Ele vai dizer que as aves viram aquela semente jogada à beira do caminho, por quê? Porque era só à beira de um caminho, era um chão duro, era um chão improdutivo, e a semente estava lá. É alguém que só ouve a palavra de Deus, só escuta, mas não entende, não compreende. Então essas pessoas, elas não adentraram o barco, elas não estavam no barco. Representa, sabe o que, meu amado? Essas aves que vêm como a semente, tira a palavra do seu coração, você até escuta, mas escutou, mas veio alguém e roubou essa semente. E você é comparado a esse terreno, esse tipo de solo, que a semente caiu, mas Satanás veio como as aves, comeu, tirou a palavra do que estava semeada no seu coração. Jesus diz lá em Mateus capítulo 13, verso 19, Jesus diz que quando alguém não entende, vê um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Essa semente, se a semente foi roubada, é aquele tipo de pessoas que só ouviram os ensinamentos do mestre o dia todo, diz que foi o dia todo, porque ele estava dormindo, porque ele estava cansado. Mas quando o Senhor despediu a multidão, essas pessoas foram, porque alguém roubou a palavra do seu coração. Tem outro tipo de solo, versículo 16, 17, ela diz, semelhantes são estes os semeados em solo rochoso. Olha aí o tipo de solo rochoso, o solo superficial, sobre pedras, pedregais, representa os que
parece desejosos de ouvir a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de receber a mensagem de Cristo. Eles passaram ali tempo, o dia todo ouvindo os ensinamentos, mas que não tem um firme compromisso. Não tem um firme compromisso. Não tem raízes. Vem a luta, vem a tempestade. E eles logo deixaram o Senhor, não entraram também no barco. Lá no versículo 18, 19, e outros foram semeados entre os espinhos. O solo com os espinhos representa os que ouvem a palavra de Deus, mas são inconstantes, e por isso tornam improdutivo a preocupação ou o cuidado com o mundo, em busca pelos prazeres e os enganos, a riqueza que o mundo pode oferecer. Outros daqueles tinham suas propriedades, tinham suas fazendas, ouviu a palavra de Deus, mas quando o Senhor o despediu, eles voltaram para suas fazendas, se preocuparam com este mundo, se preocuparam com as riquezas, se preocuparam com os enganos que o mundo pode te oferecer. Também não estavam no barco esse tipo de pessoas. Mas quando chegamos no versículo 20, apenas um solo é produtivo. Cristo enfatiza a necessidade de ouvir a palavra de Deus, mas não só de ouvir a palavra de Deus, mas de recebê-la. Quando nós recebemos é porque nós guardamos, é porque nós decidimos seguir Jesus Cristo, e aqueles que querem seguir Jesus Cristo, foi isso no princípio que ele indagou para os seus discípulos: se vocês querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, ouvir, assim, o coração é uma terra boa, terra fértil, quando nós passamos a entender. Não adianta ir à igreja se você vai e não compreende. Faz-se corpo presente, mas sua mente está preocupada no amanhã, ou naquilo que você está almejando. O nosso maior desejo seja, meu amado, adquirir a vida eterna, de entregar a nossa vida ao Senhor, entregar a nossa vida aos seus cuidados, e deixar que essa semente, a palavra de Deus, ela possa produzir frutos. Desse modo, meu Pai, a nossa fé torna-se uma realidade, torna-se uma fé salvífica, começa a operar e a transformar a nossa vida. Esta palavra, essa semente, quando nós entendemos, compreendemos o que Deus deseja da nossa vida, esse modo, meu amado, de fé, ele começa a realizar o quê? Ele começa a operar uma transformação. Eu estava ouvindo esses dias um desses nossos pregadores, ele falava uma coisa muito produtiva, falando de um crente que é espiritual, de um crente carnal. Meu amado, quem vive na carne, ele tem uma tendência de declinar-se para a carne, para as coisas da carne. Quem é um crente espiritual, ele tem uma tendência, meu amado, a declinar, ou a buscar declinar-se às coisas do Espírito, às coisas dos céus. Quando as coisas do Espírito nos deleitarmos na palavra de Deus, em oração, em jejum, algo que o nome de Deus seja glorificado, algo que o coração, que Deus se alegre. Isso faz uma diferença do crente espiritual do crente carnal. Então é necessário, não precisa se olhar, estava falando para minha esposa, não é necessário ter visões espirituais, mas é ter o Espírito que nos dá o discernimento, como as pessoas estão se comportando na casa de Deus, como estão indo na casa de Deus, e qual é o prazer que você tem, se é verdade, se o seu espírito sente gozo para ir à casa do Senhor. Então, meu amado, nós estamos aqui, e esta lição, meu amado, que Jesus diz, olha o versículo 21 até o 23, ele diz:
a parábola, aí vem os ensinamentos, aí ele começa esta indagação, ele começa a explicar o tipo de solo da primeira parábola, aí vem a lição desta parábola. A lição, meu amado, a lição da parábola é que nós precisamos ser um solo produtivo, precisamos compreender essa é a melhor lição, compreender, entender a palavra de Deus, para que ela possa produzir fruto. Se você lê, se você escuta a pregação, escuta louvores, mas não compreende, ela não pode fazer algum efeito na sua vida sem você compreender. Nós passamos a compreender e essa compreensão ela vai gerar fruto. Esta é a lição da parábola. É o quê? Nós passamos a compreender e começamos a frutificar. Esse tipo de pessoas são aqueles que ficaram, indagaram Jesus qual era o sentido da parábola. E Jesus está dizendo: precisa compreender, precisa entender, para que você produza frutos de transformação. Só está no barco, ou só entrou no barco, quando Noé pregava nos seus dias, lá no Gênesis capítulo 6, no 7 e no 8, pessoas só entraram no barco, aqueles que compreenderam a mensagem, ou a mensagem que Noé propagava nos seus dias. Esses entrarão no barco. E são esses que estão no barco, atravessando o mar da Galileia, que passou pela tempestade, mas que o seu mestre acalmou aquela tempestade. No versículo 21, meu amado, nós temos outra parábola, e eu gostaria de falar só das lições que essa parábola pode nos trazer para nossas vidas. No versículo 21, 23, a lição da parábola da candeia. É o que? É um pequeno vaso de barro, com um pavio na ponta, que acende com óleo. Aqui no Nordeste, é a velha lamparina. É o novo, né? Mas aqui está dizendo que é um pequeno vaso de barro, com um pavio, que acende com óleo. E que a luz revela o que está oculto. A palavra que o Senhor está ensinando para aquele povo, está dizendo que esta palavra, essa semente, esta palavra, os ensinamentos de Jesus liberta o povo. A luz que revela o que está oculto. O que está oculto é o pecado, a vida, o procedimento, o teu comportamento. E tem muitas pessoas que não querem vir para a luz, porque o seu pecado está oculto. Mas ele está dizendo: olhe, nós somos comparados como esta candeia, que a luz revela o que está oculto. Como a candeia, ele nos traz o ensinamento, os ensinamentos de Cristo, que revela as intenções do coração do homem. Você sabe quem conhece o desejo do seu coração? É Deus. Por isso, meu Pai, meus amados, nós precisamos ser como uma candeia, ser colocado no velador. Não se coloque debaixo do cesto, não se coloque debaixo da cama. Venha-se para o monte de Jeová. Deus quer lhe fazer de uma candeia. E se o pavio que está só fumegando, o Senhor vai soprar. E se está faltando azeite, hoje é dia de comprar. Pois compra o azeite. Como é que se compra, pastor? É de joelho, é orando, é se humilhando, é clamando pela presença de Deus na tua vida. Clama pela uma transformação. Deixa de se esconder. O Senhor está te chamando para você ser uma candeia nesses últimos dias. Aleluia. Vem assim a outra questão das parábolas, a outra questão da parábola do versículo 34. Eu vou saltear essa daqui, irmão, da parábola da semente, que é versículo 26, 27, mas já ela vai entrar no contexto. Vou para a parábola do grão de mostarda. A parábola era uma ferramenta. Essa parábola que Deus fala, esse tipo de ferramenta básica, meu amado, porque Jesus
tinha a maneira de nos ensinar, e ele vai falar através dessa parábola. A parábola agora do grão de mostarda, ele tem, certas vezes nós deparamos com dificuldades que nos confronta, meu amado. As dificuldades que nos confronta é tipo aquela pessoa que recebeu a semente, que a semente caiu entre os espinhos, foi logo sufocada, ou entre as pedras, que não tinha raiz e sustentação para confrontar os problemas, as lutas. Então, meu amado, essa parábola aqui do grão de mostarda, ela vai dizer que nos deparamos com dificuldade, que nos confronta, nossas ações parecem insuficientes. Quantas vezes você se acha um ninguém na casa de Deus? Quantas vezes você se acha insignificante? Existe um espírito no meio da igreja, um espírito, meu amado, na vida dos crentes. Esse espírito tem matado, tem tirado as pessoas da presença de Deus. Esse espírito é o espírito da inferioridade. E assim, meu amado, eu quero dizer que você tem que ser como essa parábola, um grão de mostarda. É pequena, mas vai ser plantada numa terra fértil. Quem vai regar é o Senhor, quem vai dar o crescimento é o Senhor. Deus quer fazer com você dessa maneira. Seja pequeno, porque grande é o nosso mestre, mas não tem um espírito de inferioridade. Não se ache insignificante na obra de Deus, mas começa a se dedicar. Se dedique à obra. Ei, meu amado, parece não dar certo, mas se dedique, vai dar certo, porque o Senhor está no barco. Ei, meu amado, nada que você se envolve dá certo. Você diz que não evolui, que já está tanto tempo da igreja, mas reveja a sua vida, porque o Senhor não faz diferença. O Senhor não trata as pessoas com indiferença. Começa a se dedicar. As coisas que nada evolui, vai começar a evoluir. Vai começar, Deus, a semente está enterrada. É como se fosse os teus talentos, os teus sonhos. Parece que é pequeno, mas o teu Deus é grande. Está enterrado, tá? Mas espere que o Senhor qualquer dia desse vai nascer, vai brotar, vai crescer, vai frutificar. Assim a semente, assim a sua vida como a semente. Torne-se pequeno, mas rejeita o espírito de inferioridade. Começa a entender, começa a se dedicar. Entretanto, meu amado, as promessas de Deus, meu amado, é como uma planta. Continuará crescendo. As promessas de Deus vai começar a crescer na tua vida. Meu amado, isso aqui, meu amado, não estou aqui para te animar ou para te motivar a você estar nessa live olhando, escutando para me satisfazer. Não faça isso, mas esteja ligado para ouvir Deus falar com você. As promessas de Deus também não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Chega! Precisamos ter uma igreja que tenha maturidade de ouvir o que Deus tem para falar, que precisa mudar. Você sabe o que precisa mudar, você sabe o que precisa ser consertado. Você sabe que você vai à casa de Deus e não sente mais alegria, não tem um prazer nem de ir. Está na hora de voltar a se congregar. Está na hora de voltar a exaltar e bendizer o nome do Senhor. Por isso, meu amado, há uma dedicação, há uma promessa. Essa promessa, meu amado, está plantada. E qualquer dia desse, quando o Senhor vê como está o teu coração, se tu está compreendendo o que Ele está falando, o Senhor vai fazer que essas promessas ela cresça, que ela venha à existência. Mas o teu tempo é diferente do tempo de Deus. Mesmo que você não consiga enxergar isso agora, mas os teus olhos vão ver. O Senhor vai fazer que você veja. Aquilo que você plantou, os teus sonhos não podem morrer, eles estão plantados. Como é pequenininho o teu Deus é grande, Ele vai fazer crescer, Ele vai trazer a existência, mas não é agora, mas vai vir a existência.
por mais que somos mais bem-aventurados, por mais que sejamos alegres em participar e trabalhar na expansão do reino, o crescimento de fato quem dá é o próprio Deus. Ele estava falando essa parábola, e assim, meu amado, como eu estava falando para você, que faltou uma parábola aqui, que é a questão, e eu gostaria de ler para vocês, que é aí do versículo 26, para ela encaixar nessa parábola do grão de mostarda, da parábola do grão de mostarda. Olha a parábola da semente, e Deus vai falar com você. Está falando, diz ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, está enterrado, você foi dormir, e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo como. Você sabe por que você não sabe como é que é? É porque quem faz nascer Deus, os teus sonhos. Quem dá o crescimento é o Senhor, e dentro do seu tempo, diz que a terra por si mostra frutífica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Plantou um grão, mas vai colher espigas, cheias de fruto, cheias não para lhe satisfazer, mas que você possa, através dos teus dons, levar a alegria das boas notícias do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. A igreja do Senhor é comparado como esse trigo. As palhas serão jogadas fora e vai para o forno, para o fogo, mas os frutos da mensagem da cruz sou eu e é você. Nós somos frutos. Nós somos uma colheita e o Senhor está prestes a fazer essa colheita. Então, ele começa a explicar e nós percebemos, meu amado, que essa multidão, ela não teve a perseverança de estar perto do mestre, de buscar o entendimento, por isso que elas voltam aos seus afazeres. Mas aqueles que tiveram a curiosidade de perguntar ao Jesus o significado para não sair de forma infrutífica, mas que a palavra surtisse efeitos maravilhosos na sua vida, procura entender, procura o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo ensina, pois o Espírito Santo nos ensina. Aleluia. Passar pela outra margem, para passar pela outra margem, meus irmãos, aleluia, para passar-se para outra margem, foi necessário o que, igreja? Compreender o significado das parábolas. E só as pessoas que tiveram curiosidade, perseverança, de compreender, não é, por isso que eu digo, não é ir à igreja, mas é compreender o que se é ministrado na igreja. Se não entende, pergunta, faz pesquisa. Mas a palavra de Deus, ela não é só para ser ouvida, mas compreendida, porque ela vai gerar muitos frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim aqueles que escutam, compreendem e guardam a palavra de Deus no seu coração. Agora essas pessoas ouviram, glória a Deus, compreenderam e decidiram seguir Jesus. Aleluia. Decidiram seguir Jesus para passar para o outro lado da margem do mar da Galileia, que é logo, meu amado, é um lago, é um mar que significa viajar por 8 milhas ou por 8 quilômetros. Diz, meu amado, que este mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, e ali, meu amado, aquele barco se encontra e vai navegar. A sua localização, meu amado, muitas pessoas acham
prego dizendo que foi o demônio que levantou aquela tempestade, isso e aquilo. Não, meu amado, nós vamos perceber, meu amado, que a questão deste mar, a questão geográfica, e a questão geográfica precisamos entender que quando dá o anoitecer, era propício a acontecer esse tipo de tempestade. Olha só, presta atenção, a localização geográfica, ela é capaz de surpreender com vários climas das montanhas, ou mais diversa. Porque, meu amado, esse rio, ele se encontrava, meu amado, o rio, o mar, se encontrava a 700 pés abaixo do nível do mar. A 700 quer dizer a 700 metros, pés quer dizer metros, a nível do mar, e cercado por várias montanhas. E essas montanhas, meu amado, tinha de 3 a 4 mil pés, ou 3 a 4 mil metros de altura, ao leste, oeste, ao norte, e o mar a 7 mil ao nível baixo do mar, a 70 metros, 700 metros abaixo do nível do mar. E as alturas das montanhas, das colinas, era propício para que isso acontecesse. Se você ler o versículo 36, 37 do nosso texto, até hoje, meu amado, até hoje, não é algo incomum um temporal de vento acontecer durante a noite no Mar da Galileia. Ao ar quente, tropical, que surge da superfície do lago, do lago, se junta com o ar frio que vem das colinas. Olha a questão geográfica, não é demônio que levantou aquela tempestade, não é a questão geográfica. Havia uma distância de 20, pelo menos de 14 quilômetros de larguras, ele iria passar para outra margem. Seria, diz que o anoitecer após o Senhor passar o dia ensinando. Então, meu amado, essa questão geográfica do ar quente, ele é tropical, vem um ar frio das colinas. O resultado, meu amado, turbulento disso faz com que se levante grandes ondas de aproximadamente 2 metros, e torna a navegação estreitamente perigosa. Esse é o cenário. Após um dia de ensino, falando parábolas, ensinando ao povo do que era o reino de Deus, agora ele sobe ao barco, ele já está ali o barco ele decide sair com o seu discípulo, está também seguindo este barco que Jesus se encontra, alguns barquinhos. Por isso que eu digo para você, quando o Senhor acalma a tempestade, ele não vai só te favorecer, você que está no barco com ele, mas outras pessoas que estão nos seus barcos particulares também serão favorecidos, porque o Senhor acalma a tempestade. E assim é o cenário, meu amado, cenário de que dessa navegação está passando para o outro lado do Mar da Galileia, e assim está. Diz que o resultado desse choque térmico é a formação de uma tempestade repentina, violenta. Olha aí, o resultado dessa condição climática, geográfica, o resultado de um choque térmico, a formação de tempestade de forma repentina e violenta. Foi assim que o barco que o Senhor Jesus Cristo se encontrava foi açoitado pelas ondas. As condições normais, meu amado, nas condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas. Nas condições normais. Mas de repente, meu amado, é o anoitecer, junta essa condição do clima, do ar frio com ar quente, e de repente há essa tempestade. E ali se encontra o barco com Jesus, com seus discípulos, e alguns barcos de pessoas que compreenderam a mensagem de Deus e decidiram segui-los. É assim que que você está seguindo Jesus, porque passamos a compreender a mensagem da salvação.
E diante dessa tempestade o mestre está dormindo. Por que, pastor, está dormindo? Aleluia. E como o nosso irmão está falando, e algum desses seus discípulos tinha familiaridade, né? Era algo que eles tinham, porque a maioria deles eram pescadores, imagine só. A maioria eram pescadores. Agora, de repente, eles nunca viram aquela questão de forma tão violenta, mas Jesus está no barco. Só que Jesus, meu amado, diante dessa tempestade, ele mostra que está dormindo. Pega-se uma almofada, vai se dormir. Isto aqui mostra, meu amado, a humanidade, ou Jesus como homem. Porque ele dorme, ele cansa, ele tomou água, ele comeu, ele chorou, ele suou, ele ficou enfadigado. Então, ele está como homem, ele está mostrando que ele veio a este mundo falar do reino de Deus de uma forma humana, como homem. Então, os discípulos estavam ali, ele estava dormindo, os discípulos lutavam para fugir da tempestade, diz que eles estavam trabalhando, pegaram o balde, tentando secar ou desvaziar o barco, todo ali os discípulos, eles já estavam cansados, meu amado, dos seus esforços diante da situação, era inútil, meu amado, não dava para vencer a tempestade, e ali, meu amado, o naufrágio era real. E assim, meu amado, veio-se o desespero, e ele correram, meu amado, para despertar o mestre, e não só balançou na rede, ei mestre, por favor, ei meu amado, eles estão desesperados, e esse desespero fizeram, meu amado, que eles gritassem, que falasse para o seu mestre, mestre, ei desperta, ei mestre, se levanta, o Senhor deixará nós perecermos. Meu amado, uma coisa que eu vejo que eles não estão murmurando. Eles não estão murmurando, meus amados, porque eu vejo o Senhor, eles tratando nesse momento de desespero, ele tratando o Senhor como mestre. Ele reconhece que aquele que está dormindo é o mestre, que ele é o Messias, que ele é o Senhor. Eles não tem um de respeito, mas eles estão chamando o Senhor de mestre e depois expõem o seu desespero, a sua aflição, e Jesus Cristo levanta-se. O Senhor despertou. O Senhor despertou. O Senhor, após essa questão, meu amado, dos ensinamentos, Jesus pega, agora está ali, ele desperta do cansaço após o ensinamento, o Senhor está agora voltando-se e põe-se de pé. Aleluia. Aleluia. Aí o Senhor fica de pé. Vamos ler o texto. Estou encerrando. Jesus estava à popa, dormindo, versículo 39. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez logo uma bonança. E ali, meu amado, já o desespero dos discípulos e daqueles que o acompanham, meu amado, ele fica agora espantados, atônitos, perplexo com essa questão. Não é mais a questão do barco estar afundando. A questão agora é que ele fica olhando, vê aquele mestre que ele reconhece, que estava cansado, que estava dormindo, mas agora eles começam a presenciar, a vivenciar outra natureza do Senhor Jesus Cristo, que é a natureza divina, a deidade do Senhor Jesus Cristo. E ele fala como Deus. Ele fala como Deus e dá ordem aos ventos, e o mar se acalma e a bonança. E agora eles ficam assustados, temerosos com essa autoridade. E quem é esse? Ele diz: quem é esse? A indagação, meu amado, quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem é esse, meu amado? É o mesmo que se apresentou ali, meu amado, lá em Êxodo capítulo 3, quando o seu povo está no cativeiro, que se apresentou para Moisés na sarça ardente, enviando Moisés
para libertar o seu povo. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus Pai, se apresentou para Moisés e disse: o eu sou está te enviando. E agora Jesus Cristo, ele também se identifica como eu sou. O eu sou. Jesus Cristo, ele tem essa mesma identificação, porque ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é um só Deus. E quando, meu amado, Deus de Abraão, Isaque e Jacó revela-se para Moisés ali, meu amado, no deserto, em meio à sarça ardente, ele revela como o eu sou. E assim que Jesus Cristo se revela agora, quem é esse? E ele começa a dizer para os seus discípulos: eu sou Deus. Eu sou aquele homem, o Filho de Deus, que como homem estava cansado, estava dormindo, mas eu também sou esse que dou a autoridade, porque eu também sou Deus, e tenho autoridade sobre os ventos, sobre os mares, sobre toda a minha criação. Então ele é o eu sou. O nome do Senhor Jesus Cristo usa a expressão eu sou diversas vezes no Novo Testamento. Ele diz: eu sou o pão, o maná celestial, eu sou o pão da vida. Lá em João capítulo 6, verso 48, eu sou a luz do mundo. Ele diz: falou-lhe, pois, Jesus através, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Lá em João capítulo 8, versículo 12, ele começa a dizer, meu amado, lá em João, ele começa a dizer para aqueles que estão indagando, ele diz: eu sou. Quem é esse que tem autoridade sobre os ventos e sobre o mar? Ele diz: eu sou quem? É esse o pão da vida, é esse a luz do mundo. Ele diz: é esse, eu sou o que? A porta das ovelhas. Jesus Cristo está nos ensinando que ele é a porta estreita, por onde salva as suas ovelhas, por onde as suas ovelhas passarão. Ah, Deus, lá em João capítulo 10, verso 7, ele diz: quem é esse? Ele diz: esse é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e segue. Lá em João capítulo 10, verso 11, ele diz: quem é esse? Ele diz: esse é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem é esse? É aquele que tem o poder sobre a morte. Jesus nos ensina que ele é o único que venceu a morte, e que todos os que nele crê, ainda que morra, viverá. Está lá em João capítulo 11, verso 25. Quem é esse? É o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos ensina, meu amado, que somente através dele nós poderemos chegar ao Pai, como diz lá em João 14, verso 6. Quem é esse? Esse é a videira verdadeira. Jesus nos ensina, meu amado, que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador, e nós cristãos somos os ramos. Está lá em João capítulo 15, verso 1. Quem é ele? Ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus nos ensina, meu amado, que ele foi feito o primogênito, o primeiro dos filhos de Deus, e será o derradeiro, o último rei sobre a terra, como nenhum outro. Está lá no Salmo 89, verso 27. Quem é esse? Ele disse: eu sou Jesus Cristo. Ele disse: eu lhe afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou Jesus. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Está no barco? Você pode estar no barco. Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo é maravilhoso, meu amado. Quem é esse? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. O barco não vai afundar. Ele tem essa autoridade. Meu amado, muitos pensamos que a nossa nação não tinha mais jeito. Ou, às vezes nós achamos que a vida de uma pessoa não tem mais jeito. Deixa essa pessoa compreender o que é um plano de salvação, para que essa pessoa volte a entender, a glorificar o nome do Senhor. Gostaria de encerrar, minha amada, aqui no Salmo que faz 107, do versículo 23, essa é a nossa conclusão.
Para o nosso irmão Fábio Pereira, que Deus abençoe, irmão Giovanni, Mardônio, glória a Deus. É verdade. Eles estão gritando por socorro. Jesus pergunta: onde está a tua fé? Vai jogar a toalha? Sabe que Jesus Cristo está no barco. Clama por Ele. Irmãos, a forma que os discípulos chamam vai deixar-nos perecer. Mas antes deles indagar esse texto, ele chama Jesus de mestre. Eles entendem que Jesus é o mestre. Ele é o Filho de Deus. Ele é o eu sou. Como narra todo o Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João. Eu sou o Cristo. Eu sou. Como Moisés foi até o povo que estava cativo. Disse: o eu sou me enviou trazer esse povo do cativeiro para a terra prometida. Jesus também nos veio para nos tirar do cativeiro chamado pecado. Porque quem nos aguarda é a terra prometida. É a Israel celestial. Por isso Jesus Cristo está no barco. Gostaria de ler o Salmo 107, a partir do verso 23. E assim eu gostaria de encerrar. Diz assim: os que tomando navios desce aos mares, os que fazem tráfico nas imensidade das águas, esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que ele elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram, cambalearam, como ébrios, como bêbados. Perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com bonança, e assim os levou ao desejado porto. Sabe quem é o nosso porto? Nosso porto seguro é o Senhor. Que Deus nos abençoe. Gostaria nesse momento de estar orando. Deus, obrigado porque Tu és o nosso porto seguro. Que no momento, Deus, que possa nos faltar fé, mas nos dá o ânimo de gritar e de pedir socorro. Da onde virá o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Nós, meu Pai, te pedimos nessa noite que nos atenda a nossas orações. Meu Pai, este dia que o Senhor nos permitiu, houve um clamor. E que esse clamor chegue aos céus. E que o Senhor mande as respostas. Porque a Bíblia diz que os sinais de Deus seguirão aos que crê. Tem uma igreja que crê. Tem um povo ainda na terra, Pai, que crê. Que tem as suas vidas voltadas para servir ao Senhor e ao Teu reino, Deus. E o Senhor não deixará que este barco possa ir se afundar. Não, não. O Senhor tem autoridade sobre todas as tribulações, sobre o reino de trevas. O Senhor tem autoridade para destituir e desentronizar, quebrar e desfazer todas as armas forjadas. Que nesta noite, Senhor meu Pai, nos cubra com Teu manto sagrado, com Teu manto de fogo, Deus. Nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa. Deus, a Tua igreja, o nosso estado, a nossa nação. Eu creio, Deus, que vai vir, Deus, bonança, meu Pai, porque o Senhor dará ordem para que essa tempestade passe, em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida, uma semana cheia de vitória e de conquista, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, que criou os céus e a terra, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, esteja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Até a próxima. Amanhã temos escola. Olha que se os irmãos desejam a escola bíblica amanhã.
Amém? Marliete Ferreira, que Deus abençoe, irmã Marliete, a irmã Vitória, Eliette, irmão Giovanni, nosso co-pastor aí de Mulugu, irmãos. Aí o irmão Giovanni, que Deus abençoe a sua esposa, a irmã Roberto, seus filhos e toda a igreja aí do Mulugu. Estamos chegando lá, viu? Só Deus permitir. Estou igual Paulo, desejoso ir ter convosco, mas alguma coisa me impede, né? Mas daqui a pouco nós estaremos aí, em nome de Jesus. Amém? Que amanhã a escola bíblica, glória a Deus. Amanhã teremos a escola bíblica a partir de 19 horas, não é isso? 19 horas. Amém. Amém, amém, irmã Marliete, a paz do Senhor também, pastor. A irmã Silvana, abraço do Marquinho, toda a família aí, Mardônio, irmão Davi, irmã Zefinha, glória a Deus, aleluia. Bênção de Deus, tá o Marco Silva, a irmã Silva Helena, que Deus abençoe seu filho. Amém, o Val Rodrigues, que Deus abençoe. Amém, nós temos o irmão do Val, é pastor, viu? Pregador, a bênção de Deus, mandou umas pregações aí. Bênção do céu, a irmã Vitória, um abraço aí no dia 6, Vitória. Nós estamos aí com saudade dele. Amém. Vamos orar pela irmã Maria. Vamos orar pelo povo de Deus. Última noite, pastor. Amém, irmão Val. Que Deus abençoe. Estamos aí mais alguém? Glória a Deus, a irmã Vitória. E tá dando um abraço aí. Rapaz, Jesus é maravilhoso. Deu inteligência ao homem, viu? A Vitória dando um abraço online. Amém. A irmã Raquel, aí, irmã Raquel, a irmã Marlete está com saudade. Mas daí também um abraço virtual. Glória a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Olha o irmão Paulinho. Glória a Deus. Irmão Valdene, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor para todos. Glória a Deus, irmão Valdene. Que Deus te abençoe. Meliette, Jesus é fiel, a paz do Senhor para todos, querida. A irmã Josimar também está mandando uma benção, que Deus abençoe. Olha aí, irmão Paulinho, acha graça na prova, Paulinho, que Deus te colocará sob abundância. Glória a Deus, irmã Graça Alves, a família abençoada. Amém, está com muita saudade. Qualquer dia desse eu já falei para a igreja, nós vamos passar quando liberar. Vamos passar um dia na igreja. Esse dia vai ser pequeno. Muito louvor, muita adoração, muita comunhão, muito abraço, ósculo santo. Eita Jesus. Aí o Marcelino disse aí, um abraço para todos. Amém, irmão Marcelino. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aí, irmã Marlete mandando aí um abraço para a irmã Raquel. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É bom esse momento, né? Porque fica aí, ainda dá para bater um papozinho gostoso. Glória a Deus. Amém? Fique com Deus. Até amanhã. Que Deus abençoe. Azimeira, irmã Rosa, olha aí, rapaz. Azimeira, irmã Silvana, Pai do Senhor, irmã Marcelino, manda um pratinho ali virtual. Ei, hoje é ensopado de camarão, Marcelino. É ensopado de camarão. Arroz de coco, suco de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É suco de cajá. Suco de cajá. Eu não sei fazer essas coisas que essas meninas fazem não. Eu ia mandar um pratinho virtual aí. Manda aí, quem sabe aí, um pratinho virtual pro Marcelino. Tá preparando, viu, Marcelo? Calma aí, já pagou, pegou a ficha? Pera aí, viu, Marcelo? Estão preparando aí um pratinho virtual. Camarão, viu? Sopa de camarão, arroz de coco, suco de cajá. Suco da acerola não, eu tô cheio de açúcar acerola, creme de frango, meu irmão. Mande não, viu? Irmã Elânia está assistindo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Eliane. Elânia. Eliane é outra irmã, Elânia. Que Deus abençoe a sua família, irmã Elânia. Seu esposo, seus filhos.
O Mardoni mandou foi o bolo, o bolo do Samuel. Parabéns, Samuel, que Deus abençoe. Não serve não, Mardoni. Eu pensava que era o bolo do Samuel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O povo não quer sair não, tá igual na igreja, viu? O pessoal não termina o culto, não quer ir embora não. A minha sobrinha está aí assistindo, glória a Deus, um abraço, que Deus abençoe você, seu esposo, seus filhos, o seu neto, a sua vida, que Deus dê graça. Marcelino já desistiu do pratinho, disse amém. Amém. Glória a Deus, um abraço, Marcela, aí na irmã Socorro, nas meninas aí, na Sarinha, na Suzana, que Deus abençoe essa família aí, abençoada. Teve muita gente que faltou o culto hoje, viu, irmão? Mas vamos ligar no meio da semana, nós sentimos sua falta, vamos fazer a ligaçãozinha aí. Amém? Aí não tem nem a desculpa, porque dá porque foi a internet, a desculpa aí, ó. Amém. Irmã Beth aí, dando a paz do Senhor, riqueza, essa comunhão que desfrutamos no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A irmã Beth já está indo aí, arrumar-se, pegou aí, já deu a paz do Senhor. Pegar na mão é só virtual, viu? Amém? Glória. Até a próxima. Que Deus abençoe.